O gigante incomoda, Fernanda. O gigante tem incomodado. E tem incomodado muita gente. Tem incomodado muita gente. Quer falar do Vasco? O único torcedor que não pode ficar feliz é o do Vasco. O Vasco ganha, não pode, tem que segurar. O Vasco sobe na tabela, não pode, tem que segurar. O Coutinho joga muito, o Paulo Henrique joga muito, não pode falar. O Rael é o melhor sub-20 do Brasil, não pode falar. Não pode. Não pode? Não pode. O torcedor do Vasco ele tem que botar uma mordaça. Ele não pode ser feliz. Por quê, A galera não gosta, a galera não deixa. Entendeu? Não, você sabe que eu fico feliz com a sua felicidade. Galera não gosta. Mas você tá muito implicante comigo. Não, eu não tô numa fase legal. Olha só. Meu time tá com um negócio lá com dificuldade. E você fica me zoando. Se você falar que falta de aviso aconteceu aqui nesse programa, não foi. Fala falta de Vasco, aviso não foi, Venê. Quanto foi o jogo do Cruzeiro? Fala aí pro pessoal que não viu. Acho melhor a gente continuar avisando. E quem avisa é o quê? Amigo é. Você tá... Toma! Fala aí, garoto do Vasco. Quanto foi o jogo? 2-0. Pra quem? Vasco da Gama. Poderia Aonde? ter sido 4. São Januário. São Januário. Muito bem. Coutinho. Você só errou em uma, cara. O quê? Não é Vasco da Gama, é gigante, cara. Gigante. É isso. Gostou do jogo, Pedrosa? Foi Muito, sábado, né? Muito, excelente jogo. Olha que maravilha. Ele não tá conseguindo nem ser skin comentarista. É que é raro, Fernanda. Fernanda, é raro. É raro, cara. É raro porque... Agora eu tava brincando aqui, mas falando sério. Faz muito tempo que a gente não vê o Vasco conseguindo encontrar uma consistência a ponto de conseguir competir contra esses bons adversários. Se a gente for pegar aí os últimos jogos do Vasco, o Vasco eliminou o Botafogo, time de G6. O Vasco venceu o Bahia, time de G6. O Vasco empatou com o Flamengo, que é o melhor time da América do Sul, e é um resultado positivo para o Vasco. Sim. O Vasco conseguiu vencer o Cruzeiro, time de G6. Então, o que a gente quer dizer aqui é que o momento mais difícil da temporada para o Vasco da Gama foi justamente o momento em que o Vasco encontrou o seu melhor. É verdade. Nos últimos 9 pontos disputados contra essas equipes que eu disse aqui, além do grande confronto pela Copa do Brasil, o Vasco fez 7. 7 pontos em 9 contra Cruzeiro, Bahia e Flamengo. E agora vai ter o Palmeiras na quarta-feira, que vai ser muito difícil. Muito mais difícil até do que foram os últimos jogos, porque o Palmeiras está pressionado por ter perdido contra o Bahia e porque o Vasco vai sem o Barros. O Barros, para mim, é uma peça central dessa equipe. Então, o Vasco perde um jogador que talvez seja tão importante quanto o Felipe Coutinho é para esse time hoje. O Barros, ele é o centro, ele é o cara do equilíbrio desse time. E o Vasco vai enfrentar o Palmeiras, mas pelo menos o que fica de positivo é que mesmo se perder, eu espero que não perca, você já conseguiu construir uma gordura numa sequência dificílima. Então, o Vasco agora, como eu falei aqui na semana passada, esquece zona do rebaixamento. Não tem que mais pensar nisso. Agora, com 8 pontos na frente, aí que não tem que pensar mesmo. Tem que olhar para cima. O torcedor vascaíno, ele tem que parar também de ter o receio, que é totalmente normal, mas parar de ter o receio de, toda hora... Esquece isso. É olhar para verdade. cima, olhar como time grande, porque o Vasco é time grande. O Vasco é time grande e tá jogando futebol. O Vasco é o 5º colocado do retorno do Campeonato Brasileiro, sem contar o jogo do Bahia. O Vasco tem o quarto melhor ataque do Campeonato Brasileiro. Passou o Palmeiras, que tá lá na segunda colocação. Então, cara, são muitos elementos, como o Felipe Coutinho craque, como o Paulo Henrique jogando bola demais, Alô Ancelotti, como o Robert Renan e Carlos Cuesta, o Barros, são elementos positivos para o torcedor vascaíno olhar e ter uma perspectiva do seguinte: melhorou e que isso continue. Ó, Beber água. Vale Não, o beber elogio. água. Foi mal. Vale o elogio para a diretoria pelas contratações. Também. A Também. segunda O time janela melhorou é importante. por causa das Muito contratações. importante. Vamos beber água, não sai daqui. Hoje, existindo as estatísticas mais apuradas, a expectativa de um gol. Eu não teve expectativa de um gol quase para o Cruzeiro importante. Não finalizaram quase dentro da área. A gente tava, quando tinha a bola na área para final, a gente tinha muito mais gente do que eles. Então o time soube se defender bem, não é que soube sofrer. O time soube se defender bem. Eu achei que não sofreu no jogo. O jogo ficou assim, com perigo. O que a gente teve, que faltou um pouco para o time, ter um pouco mais de controle da posse. Eu acho que a gente podia, em determinados momentos, ter tido mais circulação da bola. A gente estava alongando a bola sem ter gente para disputar e para pegar a segunda bola. Outro problema do time foi que a gente perdeu, só no primeiro tempo, perdemos quase todas as segundas bolas. E essa perda da segunda bola que fez o Cruzeiro ter um pouco mais de volume. Mas não foi que eles empurraram a gente para trás. A gente foi onde a gente tinha que ir. E a gente conseguiu se defender bem de um time que é muito bom, que é muito bem treinado e com jogadores que são muito talentosos, no caso do Matheus Pereira, que é o Jorge, entre outros, e um time que está com a confiança lá em cima. Então era um jogo grande, que a gente soube usar todos os recursos que a gente tinha treinado para poder aumentar a nossa chance de vencer o jogo. Parabéns, Fernando Diniz, Lineker Beyond, canal A Hora do Vasco. Você falou sobre a representatividade do Verratti numa pergunta anterior para com o torcedor vascaíno.
Só que eu queria entrar num detalhe um pouco mais elaborado aqui sobre a substituição do Verratti, porque você substitui ele de uma forma um pouco mais antecipada do que o normal, né? E em um momento que o torcedor vascaíno estava pedindo a saída dele ali próximo da arquibancada, pelo menos onde eu estava. E o que o Fernando Diniz enxergou em melhorias na equipe e o que estava acontecendo dentro de campo na sua cabeça que fez com que você tomasse essa decisão? Opa, vou tirar o Verratti para o quê? E eu queria também saber sobre um detalhe, se me for atrapalhar mais uma segunda pergunta, o que aconteceu com o Hugo Moura ali, quando ele sentiu ali a posterior da coxa e depois quis voltar para o jogo naquele cantinho? O que aconteceu? Em que sentido? Vocês conversaram. Eu falei para ele voltar. Só isso. Tanto é que ele voltou. Assim? É assim, né? É assim. Tomara que a gente continue rindo no dia que perder. A gente não cria aquela polêmica. Foi estourado, foi mal educado, porra, tá vendo? E essas coisas não mudam. Isso é o relativismo moral, que a gente gosta de fazer o espetáculo para fora, que é contraproducente para as boas relações. Porque se aquilo é errado hoje. Então não é motivo de riso. O que é errado, não é por causa da vitória. O que é certo, é certo. E o meu jeito é esse, é o melhor jeito que eu tenho, assim com o Hugo Moura, com o Ryan. Eu nunca levantei a minha voz com o jogador para prejudicá-lo, pelo contrário. A minha vida é uma vida de dedicação para os jogadores e para os torcedores, de dedicação plena. Então, quando eu faço algum gesto assim, os jogadores entendem que é sempre para o melhor. E ali eu não preciso me fazer de super educado para agradar uma plateia externa. Eu sou conectado com o jogador de uma maneira que me permite fazer isso. Os jogadores eles acabam aceitando que sabe o que é melhor para eles. Tanto é que o Hugo voltou e continuou. Talvez se fosse um outro tipo de comissão, outro tipo de relação, sentiu um pouco posterior, sai do jogo, como acontece com uma certa frequência. Então eu tenho um limite diferente de levar o jogador, de me relacionar com o departamento médico, e isso propiciou o Hugo ter segurança e voltar para o jogo. A outra questão do Verratti, no fundo, o jogo estava ficando com muita transição. E aí, para um jogo, hoje especificamente, ficar de muita transição, a entrada tanto tirei o Verratti e tirei o Nuno junto. Porque do jeito que estava ficando o jogo, estava com a cara muito mais do André Gomes e do Davis para o jogo de hoje. Foi por isso que eu substituí naquela hora, não quis esperar muito. A gente não estava... Para a gente aproveitar melhor o Verratti, a gente tem que ter um pouco mais de posse no ataque para a gente terminar os lances, e ele, que é um cara artilheiro, poder ter mais chance de fazer o gol. Isso não estava acontecendo naquele momento, eu não quis esperar mais, porque eu vi que não ia mudar muito o cenário. Então, com a entrada dos outros jogadores com outra característica, eu achei que a gente ia ter mais chance de não tomar o gol e de fazer o segundo. Opa, Diniz, boa noite. Davi Ferreira aqui do Jornal Globo, parabéns pela vitória. Queria te pedir um diagnóstico, cara, desse momento do Vasco, assim, mais de um mês agora invicto, o time está brigando com vários times do G6 e competindo e pontuando, né? Flamengo, Bahia, agora o Cruzeiro, também teve a classificação contra o Botafogo na Copa do Brasil, tudo isso nesse período, né? Qual o seu diagnóstico? Você falou de confiança, uma resposta agora anterior. Como é que tá vendo esse trabalho? Qual a importância de engrenar a sequência nesse momento final de temporada, né? Que tem a Copa do Brasil no final do ano, mas também tem que terminar com uma boa campanha no Brasileiro. Como é que você está vendo aí, de maneira geral? Eu acho que isso é fruto de persistência, de um bom trabalho, porque quando começa os resultados, eles não acontecem, o time tem performance, às vezes tem uma histeria externa de que as coisas tá tudo errado, e se você calha num momento desse, uma hora você joga mal e perde, aí parece que está tudo errado. Eu acho que a gente foi construindo e continua construindo muita coisa no Vasco, com o trabalho de muita gente. É muita gente mesmo que trabalha. O Vasco tem um material humano que ele certamente é um dos melhores do Brasil. Parte médica, parte da fisiologia, parte dos massagistas, a nutrição, do cozinheiro. É uma comunidade que trabalha de uma maneira diferente. Esse é o maior patrimônio do Vasco hoje interno. Eu tenho experiência no futebol de muitos anos como jogador e também como treinador. É um ambiente diferente e de pessoas muito capazes. E os jogadores, assim, a gente conseguiu, assim, acho que elevar o nível de todo mundo, do lado de fora e do lado de dentro dos jogadores, porque a gente trabalha muito. Cobra, e eu sou um cara que exige muito. Inclusive, é sempre bom a gente restaurar, porque o futebol não se limita a ser treinador e jogador. Tem muita coisa envolvida. E um time que com muita dificuldade de dinheiro. Então, a gente está conseguindo fazer coisas diferentes. E a torcida, que é o maior patrimônio, e é mesmo, e é uma torcida diferente, quem vem jogar aqui sabe, não é comum jogar com uma torcida como essa. É diferente.
Então, a torcida hoje, e a gente sabe disso, e eu sempre tento fazer essa conexão, porque ela é muito importante. Tá aí, você vê nesse momento as palavras do Lucas Pedrosa, Fernandinha Maia, Vene Casagrande, após a vitória do Vasco da Gama sobre a equipe do Cruzeiro. 2-0 em São Januário. Uma vitória importante, fundamental, e que deixa o Vasco respirando na tabela de classificação. Agora o Vasco vai viajar amanhã para enfrentar a equipe do Palmeiras no Allianz Parque. Jogo importante, decisivo, principalmente também para o lado do Palmeiras. Não vai ser fácil para o Palmeiras, não. O Vasco fez um jogo competitivo com a equipe do Flamengo, um bom jogo com o Bahia, um bom jogo também com a equipe do Cruzeiro. E aí, cara, o Bahia venceu por 1-0 a equipe do Palmeiras. Não vai ser mole e o Palmeiras precisa demais da vitória porque está com a pressão de não ter vencido fora de casa e o Flamengo conseguiu distanciar na tabela de classificação. A verdade é que o Vasco está sem o Barros, porque está suspenso pelo 3º cartão amarelo e vai a campo ali com uma modificação já certa em sua equipe. Você está confiante ou não na vitória contra a equipe do Palmeiras quarta-feira, 7h da noite? Eu quero saber a sua opinião. Coloca nos comentários que eu vou estar lendo geral. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil, na verdade. Olha só como é que vocês me surpreenderam agora, porque eu estava pensando em 60 mil, mas já virou. Agora a nossa meta é 70 mil, eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!